Amigos, nós vamos continuar estudando os ciclos biogeoquímicos e nós vamos ver o ciclo do carbono e do oxigênio. Tudo bem? Lembra que na aula passada nós vimos que ciclo biogeoquímico é o ciclo de uma substância química ou de um elemento químico presente no nosso planeta e que tem a participação dos seres vivos, certo? Então vamos lá. Ciclo do carbono. Ciclo do carbono, ele na verdade é importante porque nós temos várias e várias moléculas no nosso organismo que contém carbono na sua composição. Olha a quantidade de moléculas, as chamadas moléculas orgânicas, as proteínas, os ácidos nucleicos, que é DNA e RNA, os carboidratos, popularmente os açúcares, e os lipídios, que são as gordurinhas e os óleos. Então todas essas moléculas chamadas de orgânicas, elas têm carbono na composição. Isto vai justificar a importância do ciclo do carbono para a vida. Amigos, na verdade o ciclo do carbono é o ciclo do gás carbônico. Então, quando se diz ciclo do carbono, é o ciclo do gás carbônico, o dióxido de carbono, CO2. E nós observamos por essa figura que o gás carbônico que está presente na atmosfera, ele será incorporado na vida através do processo da fotossíntese, tanto nas plantas, vegetação terrestre, quanto, senhores, no ambiente aquático, pelas algas e bactérias fotossintetizantes, como as cianobactérias. Para que a gente tenha uma ideia melhor dessa incorporação do carbono, olha a equaçãozinha simplificada da fotossíntese. Pega-se gás carbônico mais água, usando a energia da luz, produz a glicose carboidrato mais o oxigênio. Então, os seres autótrofos fotossintetizantes conseguem catar o gás carbônico e transformar esse gás carbônico e água em carboidrato mais o oxigênio. Sabe como é chamada de maneira chique essa retirada deste carbono na forma de gás carbônico e incorporando num carboidrato? É o famoso sequestro do carbono. Sequestro do carbono é a retirada do gás carbônico da atmosfera, incorporando o carbono desse gás carbônico na molécula de glicose. E isto, amigo, tem muitas implicações no nosso dia a dia, porque é essa retirada, é esse sequestro do carbono que é feito principalmente pela fotossíntese, tem uma pequena parte pela quimiossíntese, mas o principal é a fotossíntese. É essa retirada um dos motivos da gente dizer que o sequestro do carbono feito pelos seres fotossintetizantes, ele ajuda a combater a intensificação do efeito estufa. O efeito estufa que nós vamos estudar depois lá em impactos ambientais é devido principalmente à intensificação dele, é devido principalmente à liberação excessiva de gás carbônico. Então, quando a vegetação, a fotossíntese está tirando o CO2 e mantendo preso na forma de moléculas orgânicas como os carboidratos, ela está, na verdade, retirando o principal gás que contribui para essa intensificação do efeito estufa. Daí você ouve tanto na mídia dizer que fazer reflorestamento, evitar desmatamentos, queimadas, contribui para ajudar a combater o chamado aquecimento global. O aquecimento global é uma das consequências do aumento do efeito estufa. Por quê? Porque se eu estou evitando desmatar, se eu estou evitando queimar, eu não estou destruindo um ser
né? No caso a vegetação, que tem a capacidade de retirar justamente o gás vilão desse aumento do efeito estufa, combatendo, portanto, o aquecimento global. Quando eu faço um reflorestamento, eu estou aumentando a quantidade de seres que têm a capacidade de realizar este sequestro. Portanto, como é que o gás carbônico entra para participar dos seres vivos? Pela fotossíntese. Tem um pouquinho pela quimiossíntese, mas principalmente pela fotossíntese, né? Essa retirada é o famoso sequestro do carbono. Muito bem. Então, aquela molécula de glicose que nós vimos, ela tem o carbono que foi sequestrado, que foi armazenado. Tudo bem? E, companheiro, este carbono que está aqui, na forma de glicose, na forma de outras moléculas orgânicas que a planta produziu, como é que ele é passado para o restante das cadeias alimentares? Ele é transferido pela nutrição, pela alimentação. Então, o carbono que a planta, ou ser autótrofo fotossintetizante, conseguiu na fotossíntese, ele é passado para o restante das cadeias pela nutrição, pela alimentação. Pensa, o animal come a planta, ele vai roubar da planta esse carbono na forma de moléculas orgânicas. Quando um outro animal come esse animal, o carbono ele é transferido novamente, certo? Pela nutrição, pela alimentação, esse carbono flui na forma de moléculas orgânicas para todo o restante dos indivíduos que compõem uma certa cadeia alimentar. Amigo, é importante agora você ter um certo conhecimento. O ciclo do oxigênio, ele pode uma parte dele ser entendida dessa seguinte maneira. Nós sabemos que a fotossíntese, além de produzir o carboidrato, ela também produz o oxigênio. Uma coisa que você tem que ter noção é que este oxigênio que é produzido, ele provém da molécula de água e não do gás carbônico, como se achava antigamente. Então, todo o oxigênio que a fotossíntese libera, ele vem da molécula de água. Essa equaçãozinha, ela não está perfeitamente balanceada para te mostrar a origem do oxigênio. Mas o oxigênio, ele vem da água e não do CO2. A planta vai executar uma reação química aonde ela vai quebrar a molécula de água, decompor a molécula de água para liberar esse oxigênio. Essa reação é chamada de fotólise da água. Olha o nome, fotólise da água. Foto, luz, lise, quebra. Eu quebrei a água utilizando a energia da luz. Então o oxigênio que você está respirando neste momento, aonde que ele estava no passado? Ele estava contido numa molécula de água. O oxigênio da fotossíntese não vem do gás carbônico. E o interessante é que esse oxigênio que nós respiramos, ele será utilizado na chamada respiração celular, que você vai estudar. E sabe para onde que vai esse oxigênio na respiração? Ele vai lá novamente recompor a molécula de água. Se nós pegarmos essa equação da fotossíntese e invertermos essa equação, nós vamos ter a equação da respiração. Glicose mais o oxigênio vai produzir água mais gás carbônico, liberando a energia para a gente viver, que será estudado mais tarde. O oxigênio que nós estamos respirando participará de reações químicas e vai voltar a formar a molécula de água. Então, na fotossíntese, a água libera o oxigênio, na respiração, o oxigênio vai ser incorporado para formar a molécula de água. E veja que nessa respiração,
vai ser produzido também o gás carbônico. Isso permite a gente mostrar, voltar para aquele ciclo. Se é o ciclo do carbono, né, do gás carbônico, não basta pegar, tem que devolver. E olha, irmãos, a primeira maneira de devolver esse gás carbônico para a atmosfera é justamente pela respiração. A respiração de animais e plantas, note, a planta também respira, isso tem que ficar muito claro para você. A planta faz fotossíntese e respira. Nós, animais, só respiramos. Lembrou? Então, cuidado. Quem faz fotossíntese? Planta, seres autótrofos, vegetais, algas, cianobactérias. Quem respira? Os seres heterótrofos e também os seres autótrofos. A planta e o animal respira. É a primeira forma de devolver o gás carbônico para a atmosfera. Volta no esqueminha anterior. Na fotossíntese o gás carbônico é incorporado. Lembra que eu falei? A respiração não é inverso. Ao respirar, o que vai acontecer? Esse carbono será devolvido na forma de gás carbônico. Quem faz isto? Fotossíntese, plantinha. Quem faz o caminho inverso? Quem respira? Tanto a planta quanto os animais. Tudo bem? Então vejam. Primeira maneira de devolver o gás carbônico é pela respiração. Outra maneira, amigos, quando os animais morrem, os vegetais morrem, qualquer tipo de matéria orgânica morta, cocô, xixi, tudo isso será atacado pelos decompositores. E quando os decompositores atacarem toda a matéria orgânica morta, reações químicas serão realizadas que vão devolver também o gás carbônico para a atmosfera. A segunda maneira de devolver esse CO2 é através da decomposição. Decompositores atuando sobre a matéria orgânica devolvem o gás carbônico. Então, qual é o resumo que nós temos até agora? O gás carbônico entra pela fotossíntese, ele é devolvido pela respiração de plantas e animais e também é devolvido pela decomposição, certinho? Só que, amigos, não é nem a respiração e nem a decomposição o processo hoje preocupante em termos de acrescentar demais CO2 na atmosfera. A terceira maneira de devolver esse CO2, que é justamente aquele que está incrementando muito CO2 na atmosfera, aumentando o efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global, é a chamada combustão. Vamos entender. Companheiros, quando o homem queima combustíveis fósseis, petróleo derivados e também o carvão mineral, queima onde? Por exemplo, nas termoelétricas, para a liberação, produção de energia elétrica. Sai como resíduo o gás carbônico. Quando nas cidades automóveis, motores automotivos queimam derivados do petróleo, gasolina, diesel, o gás natural, sai também como resíduo dessa queima o CO2, o gás carbônico. Essa queima dos combustíveis fósseis é conhecido pelo nome de combustão. E é justamente a queima dos combustíveis fósseis, a combustão, que vem acrescentando demais gás carbônico na atmosfera, contribuindo para a intensificação do efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Como nós falamos, a plantinha, ela tende a chupar parte desse gás carbônico, mantendo aprisionado.
mantendo ele incorporado. Resumo: gás carbônico entra pela fotossíntese dos seres autótrofos fotossintetizantes. O carbono é passado ao longo das cadeias pela alimentação. É devolvido pela respiração de autótrofos e heterótrofos, é devolvido pela decomposição e é devolvido pela combustão. Certinho? Agora, nós precisamos algumas observações. Aldo, se você disse que a fotossíntese ela pega o gás carbônico, mas a respiração devolve gás carbônico, então quer dizer que uma planta pega e devolve, certo? Beleza. Então o que adianta então fazer reflorestamento, preservar a vegetação, se a planta vai devolver o gás carbônico que ela capturou na fotossíntese? Aí tá a sacada, é que de uma maneira geral, levando em conta toda a vida de uma planta, antes que ela morra, a absorção do gás carbônico feito pela fotossíntese é maior do que a devolução que ela faz na respiração. Porque ela não vai devolver tudo na respiração. Porque parte daquele carbono que ela pegou na fotossíntese vai construir o corpo da planta. Você imagina uma mudinha desse tamanho que daqui a uns 50 anos vai virar uma árvore de 30 metros de altura. Ela tem que ter incorporado no corpo dela matéria para virar uma árvore de 30 metros de altura. E da onde veio essa matéria? Grande parte veio daquele carbono que ela pegou no processo da fotossíntese. Por isso que preservar a vegetação ajuda. É uma forma de você manter estocado parte daquele gás carbônico em moléculas no corpo da planta durante muito tempo. Quanto vive uma árvore de 30, 50 metros? Às vezes séculos. É uma forma de você aprisionar naturalmente aquele gás carbônico, não é? Se diz muito que em termos de aquecimento global, a utilização do álcool ela é mais favorável do que a utilização dos combustíveis fósseis, dos derivados de petróleo. Pensando, gente, apenas em aumento do efeito estufa, por que é favorável? Olha, não estamos dizendo que o cultivo da cana, a produção do álcool, não traga impactos ambientais. Traz. O desmatamento que provoca, não é? No caso, para novas áreas para o plantio de cana. A própria mecanização que utiliza, às vezes, tratores, equipamentos que utilizam como combustíveis, o diesel, a gasolina. Então tem uma certa preocupação aí nesse caso, não é? Mas eu peço para que você agora seja específico nesse ponto, somente no ponto de aquecimento global e de plantio. Por que a cana, em termos desse aspecto único, sem olhar os outros aspectos externos, seria mais vantajoso do que os combustíveis fósseis? Porque se a gente pegar todo o gás carbônico que a cana e a produção do álcool ela vai liberar, então, por exemplo, assim, quando que a cana ou a produção do álcool libera gás carbônico? Na respiração da cana vai liberar gás carbônico. Aí eu vou colher aquela cana. Vai sobrar um pouco da palha no chão. A decomposição libera gás carbônico. Aí eu vou pegar aquela cana, vou extrair o açúcar, vou fermentar. Vou fazer a fermentação alcoólica. Sai gás carbônico. Aí eu vou pegar o álcool, colocar no motor do meu carro e vou fazer a combustão desse álcool. Sai gás carbônico também. Então, se nós pegarmos esse gás carbônico que foi liberado no plantio da cana e na produção na queima do álcool, é muito próximo, para não dizer praticamente o mesmo, do que a cana chupou na fotossíntese. A cana, para fabricar o corpo dela, produzir aquele carboidrato, ela tem que ter capturado o gás carbônico,
Então a captura daquele CO2 é praticamente a mesma quantidade do que vai ser liberado. Então o álcool, a cana, fica trocando figurinha com o ambiente, fica devolvendo a mesma quantidade de CO2 do que igual a que a cana pegou no processo da fotossíntese. Enquanto os combustíveis fósseis fica acrescentando de maneira positiva o gás carbônico no ambiente. Tudo bem? Agora não pense, companheiro, que você realizar somente o processo de reflorestamento, utilizar o álcool, que você vai resolver o problema. Não vai. Se a gente plantasse cana no planeta inteiro, a quantidade de álcool produzida não seria suficiente para trocar o nosso planeta. Então, e também não tem cobertura vegetal suficiente para pegar, mesmo que a gente faça reflorestamento, para pegar todo o gás carbônico que nós estamos liberando aí, principalmente na queima dos combustíveis fósseis. Então, uma outra medida tem que ser tomada. E essa outra medida é também buscar novas fontes de energias alternativas, limpas, renováveis, para a gente substituir os combustíveis fósseis. E você está vendo muitos exemplos disso hoje no mundo. A energia solar, né, que antigamente era mais usada somente para aquecer a água do chuveiro da piscina, hoje já tem a energia solar sendo convertida em eletricidade que você utiliza. O excedente você joga, né? Você vende esse excedente, né, para abater contas de outras casas, para você doar isso aí para uma instituição de caridade. A gente se ouve muito falar, né, das energias alternativas. Hoje já se fala energia da maré, da subida e descida da maré, da movimentação das ondas, a energia eólica, que é a energia do vento. Então, hoje já se fala como o hidrogênio como combustíveis dos automóveis. Então, existem muitas e muitas e muitas pesquisas que estão procurando, e nós não tenhamos dúvidas, vai ter essa substituição, não digo rapidamente, mas gradativamente, dos combustíveis fósseis. E vai ser uma das medidas muito impactantes e importantes para a gente combater esse aquecimento global, né, advindo do aumento do efeito estufa. Não vai existir, amigos, uma única forma no mundo inteiro. Acho que cada país, dependendo do clima, dependendo da situação, vai adotar algumas medidas, algumas formas de energias, né, para buscar essa mudança, essa substituição. Olha como esse ciclo é extremamente importante para o planeta. E não é à toa que é muito cobrado em vestibulares, ok? Beijão, estuda com muito carinho, tá? Aqui, ó, no finalzinho, eu coloquei um resuminho para deixar para você fixar o que é mais importante. Lá o carbono entra na vida pela fotossíntese, é liberado, devolvido pela respiração, pela combustão e pela decomposição. Tudo bem? Aí tá a tarefinha para vocês. Faça com carinho. Um grande beijo, um grande abraço.